Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 7. Vityantu Bhavayasya Rashatalagatan Mahim Udaryashanupadata Yagneshaha Shukaran Vapu. Tradução. O supremo desfrutador de todos os sacrifícios encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e, para o bem-estar da terra, a ergueu das regiões infernais do universo. Repetindo, o supremo desfrutador de todos os sacrifícios encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e para o bem-estar da terra, a ergueu das regiões infernais do universo. No caso, encarnação igual a expansão. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, auspicioso Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, bom dia a todas as pessoas presentes na sala. Eu estou tendo, talvez, dar uma dificuldadezinha para vocês aí, com a questão da imagem. Eu troquei a cortina aqui, estou fazendo umas experiências aqui para ver se eu consigo acertar. Troquei a cortina, mas não deu certo ainda. Vou ter que tentar uma outra. Porque o sol incide diretamente aqui para dentro da minha sala. Eu construí esse local onde eu atendo e dou as aulas, com a janela, minha janela voltada para o leste. Então, o sol bate na minha mesa para esterilizar e purificar e tornar os mapas nos quais eu trabalho, enfim, purificados e também piedosos, apiedados. O sol, ele é piedoso, ele rejuvenesce as pessoas e também ele clarifica a nossa inteligência para nós conseguirmos identificar o nosso norte absoluto. Tá? Mas, em relação ao verso aqui, que nós estamos analisando, foi lido hoje, vou ler novamente, tá? Inclusive, gostaria de agradecer a Ellen pela leitura, pela apresentação do verso de hoje, Lutas Védicas. O Supremo Desfrutador de todos os sacrifícios, encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e para o bem-estar da Terra, a ergueu das regiões infernais do universo. Vamos atualizar esse verso aqui, tá? Só para o entendimento de vocês. O Supremo Desfrutador de todas as atividades piedosas expandiu-se sob a forma de um javali, a sua segunda manifestação formal. E para o bem-estar da Terra, a ergueu das regiões inferiores, infraterrestres do universo. Essa seria a tradução que a gente pode utilizar também. Essa tradução aqui, ela é válida, mas a gente, eventualmente, nós fazemos a atualização das formas como foram traduzidos os versos originais. Bom, agora, um javali, Por que um javali? E depois outra coisa. Daqui para frente, a gente vai ver, assim, muitas das formas assumidas pela pessoa suprema, formas absolutamente... Gente, só um segundo, por favor. Formas muito
exóticas, né? A gente vai ver formas de metade homem, metade leão, tem metade de um cavalo, a cabeça de um cavalo, corpo de um homem, a cabeça de um cavalo. Não tem forma de aranha, tá, gente? Nós, não sei se são as mulheres, a sala dos mantras. Fiquem tranquilas. Não tem formas de aranha, não tem formas de barata, né? E, bom, tem formas das serpentes, né? A Nantashecha é uma naja com várias serpentes. Tem essa forma aí, tá? Mas não tem de aranha nem de barata. Mas são várias formas: leão, javali, a, anão, o que mais? Quais são as outras formas mais que tem? Como eu falei, né? Cabeça de cavalo, tartaruga, forma de peixe. São muitas formas que estão relacionadas com a maneira como a pessoa suprema se relaciona dentro do universo com os seus devotos, com os seus associados, etc. Agora, nós sabemos, tá, que o sistema tanto a, de transmissão lúdica de dados, que é o que nós chamamos de mitologia, que são transmissões lúdicas de dados realísticos, apresentados de maneira adaptada, né, ao interlocutor ou ao observador, é o que nós chamamos de mitologia. Agora, nós temos que levar em consideração dois fatores para poder entender isso daí de forma racional ou de forma satisfatória para uma inteligência que está acostumada, né, com o processo do pragmatismo que funciona. Por exemplo, nós sabemos muito bem como funciona o nosso equipamento celular. Então, nós confiamos, né, em pessoas normais, com cabeça, com mãos, com coisas normais, né? Nós entramos num avião e nós dormimos, né, enquanto a tripulação cuida de tudo, o piloto, né, a engenharia está funcionando ali. Então, nós somos intimamente relacionados com o pragmatismo imediato que funciona. Então, a gente, enquanto espiritualistas, nós não podemos ser alienados e, ao mesmo tempo, superficiais de relacionarmos-nos com tudo que é pragmático e sistemático, ao mesmo tempo que no nosso mundo interno nós apostamos as nossas fichas em circunstâncias ou em eventos absolutamente super fantásticos que não têm uma referência objetiva ou direta com a nossa experiência prática de vida. É uma assim, é uma idiosincrasia. E aí, claro, né, que para você poder lidar com né, essa idiosincrasia, você precisa do contexto da fé. Então, você tem que, né, apostar as suas fichas aí na fé, porque é o recurso disponível. O que você vai fazer? Aqui, por exemplo, está dizendo que o Senhor Supremo se manifestou na forma de um javali. Então, isso não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, não é algo que nós vemos com frequência. Então, é uma descrição que, né, assim, se passou num passado muito remoto, não há registros fotográficos ou registros de filmagem que possa, não há vestígios arqueológicos também que possa nos auxiliar a apostar a nossa ficha aí com segurança. Então, qual é o nosso recurso? Normalmente, o recurso que é utilizado pelas religiões, isso não é apenas, né, aqui na Bíblia, ou aqui no Srimad Bhagavatam, mas se você abrir textos como a Bíblia ou outros livros que falam, né, de temas espirituais ou transcendentais, etc., se vai ver muito dessas descrições hiperrealísticas, né? E uma delas, por exemplo, que é o caso em que, no caso da própria serpente, né, do Adão e da Eva, etc., e por aí vai. Agora, no nosso caso aqui, como é que a gente faz para resolver esse dilema? Porque, afinal de contas, nós temos responsabilidades uns com os outros e a gente, nós queremos evitar esse processo em que a fé seja, né, a única definição de, sabe, possibilidade.
Então, vamos olhar da seguinte maneira. Primeiro que, se a gente colocar, por exemplo, que a pessoa suprema, né, ela tem à sua disposição recurso de tecnologia que permitiria ela assumir a forma que quisesse. Então, esse não seria um problema. Havendo Deus, né? Havendo Deus, vamos partir né, da probabilidade de que haja Deus, tá? Para a equação ter razoabilidade. Então, havendo Deus e atribuindo a essa pessoa as qualidades às quais nós estamos, né, acostumados, ou as qualidades às quais nós estamos, é, sabe, aceitamos no contrato teológico geral, que seriam qualidades de Deus, como, por exemplo, poderoso, né, infinito, inteligente. Então, em termos práticos, né, se a gente partir desse princípio de que essa pessoa está aí, então qual seria, de fato, né, a dificuldade para essa pessoa assumir uma forma de javali, de pássaro, de peixe, de, sabe, planta? Qual seria a dificuldade dessa pessoa? Nenhuma, tecnicamente falando. Ela poderia, sim, assumir uma forma como essa e continuar sendo a pessoa suprema. Inclusive, se a pessoa suprema não tivesse a capacidade, não tivesse o potencial e não tivesse à sua disposição esse recurso de poder assumir uma forma híbrida ou uma forma semelhante às formas humanas, ou até mesmo formas animais, para o benefício das suas almas, para redenção, para educação, por didática, se ele não tivesse esse recurso à disposição, aí sim ele não poderia ser Deus, de fato, né? Às vezes se fala, por exemplo, que Deus não pode ser uma pessoa, né? Ele não pode ter uma forma pessoal, porque isso o limitaria. Mas essa afirmação, ela é uma afirmação inconsistente pelo seguinte motivo. Um motivo bem simples. Ela não é sustentável, ou seja, ela é facilmente refutável. Tá? Então, observem a afirmação. Deus não pode ser uma pessoa, porque senão ele ficaria limitado. Deus é luz, né? E a luz é infinita. Então, se Deus fosse uma pessoa, ficaria limitado, porque as pessoas são limitadas. Mas veja bem, essa afirmação, ela diz respeito a uma pessoa que não tem capacidades absolutas. Porque se essa pessoa, se esse ser, se esse ente, se essa instância, se essa instituição, né, esse arquétipo, ainda que, né, o princípio Deus fosse uma luz apenas, se essa luz, que seria Deus, não tivesse a capacidade de assumir uma forma pessoal e ainda assim continuar sendo absoluto, essa entidade, ou essa instância, essa instituição, não poderia ser considerada Deus, porque faltaria a ela um atributo, uma competência, que seria a competência de assumir uma forma e continuar sendo absoluta. Entende? Então, seria uma limitação, sim. Aí sim seria uma limitação. Agora, sendo a pessoa a infinita, tendo ela a capacidade de também ser uma pessoa, e ainda assim continuar sendo absoluta, aí nós podemos falar de um princípio, de um ente absoluto, capaz de fazer qualquer coisa. Mas se esse ente absoluto não puder ser capaz de ser uma pessoa, e ainda assim continuar sendo um ente absoluto, então é um princípio limitado, portanto, desclassificado para ser Deus. Logo, a luz, somente luz, meramente luz, incapacitada, limitada ou decapitada da sua capacidade potencial, não pode ser Deus, a não ser que ela tenha, sim, essa capacidade de ser uma pessoa. Logo, independentemente de qual seja a posição, sendo luz ou pessoa, ambas teriam a capacidade tanto de ser luz quanto de ser uma pessoa. Do contrário, não poderia ser o ente que nós inteligimos como Deus, né? É muito mais racional e inteligente partir do princípio que esse ente, essa instituição, esse ser, né, essa instância, essa probabilidade, esse ser existente, sim, né, seja uma pessoa, tá? Então, e até porque nós somos pessoas, nós temos capacidade de ser pessoas, nós não poderíamos ser superiores a esse ente absoluto, porque nós teríamos um atributo a mais que ele não teria, ou seja, a capacidade de ser uma pessoa. Isso seria um problema técnico do ponto de vista conceitual. Então, a gente parte, sim, do princípio de que ele tem essas capacidades. Tá? Havendo Deus, essas capacidades estão à disposição dele. Então, agora, as formas híbridas que são descritas no Srimad Bhagavatam têm a ver com um princípio didático de
que está intimamente ou intrinsecamente relacionado com o processo do desenvolvimento da seleção natural, por incrível que pareça. Olha só, a, a criação, né, a Terra, a forma humana, a forma de vida na Terra, a própria Terra, o desenvolvimento da Terra, o desenvolvimento do sistema solar em si. O nosso sistema solar tem aproximadamente 4, né, de 4 bilhões de anos. Aproximadamente 4 bilhões de anos. Tá? Os cálculos que são feitos pelos pensadores naturais. Então, mas, Devananda, você acredita mesmo nesses cálculos? Eu acredito sim, tá? Eles são inteligentes, eles se esforçaram muito para isso daí. Os cálculos deles são bem fundamentados. Inclusive, é com os cálculos deles que nós conseguimos nos falar agora, com a internet, né? A internet, o telefone celular, os carros que nos levam para lá e para cá, sabe? É a geladeira que funciona direitinho, mantendo os alimentos refrigerados. São todos cálculos dos pensadores das ciências naturais. Então, nós não somos hipócritas de aceitar, né, uma base e rejeitar outra por mero capricho espiritual, religioso, etc. Não é assim que funciona. Tá? Nós respeitamos os pensadores naturais. E os cálculos deles são cálculos de precisão, sim. Nós podemos utilizar esses cálculos com uma certa margem de segurança, não absoluta, porque sempre esses cálculos são refeitos e são aperfeiçoados. Então, a gente não vai falar de um cálculo absoluto, mas a gente pode falar assim, de um cálculo aproximado, relevante, e podemos assim, agradecer os pensadores por assim, se esforçarem tanto para resolver esses assuntos e favorecerem-nos com as informações disponíveis ali na nossa mesa, sem que a gente tenha tido todo o trabalho que eles tiveram. E o que nos resta é agradecer e respeitá-los por esse esforço e utilizar essas informações, e a partir daí tecer uma consideração realística acerca, não é, da observação que nós temos sobre Deus, sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Como é o nosso Raulzito lá, certa vez falou. Então, o sistema de desenvolvimento do sistema solar, a forma como o sistema solar se desenvolve, aí vem a Terra, como a Terra é construída com vários bombardeios de asteroides que trazem elementos químicos que no final vai dar, né, nas formas de vida na Terra. Você, por exemplo, no sangue, né, no seu sangue que corre aí nas suas veias, agora, tem resíduos de estrelas supernovas do universo que explodiram há centenas de milhares de anos atrás e que soltou matéria orgânica no tecido do universo, e essa matéria orgânica chegou até a Terra e metabolizou, né, assim, fez parte da receita da construção da Terra, que produziu as formas, e o ferro que está no seu sangue, que inclusive é um elemento que é antidepressivo, é o resultado da morte de uma estrela no universo. Então, você tem estrelas, pedaços de estrelas, pedacinhos, fragmentos de estrelas circulando nas suas veias, tá? Então, é assim que funciona o processo da criação. E a Terra, depois que ela fica formatadinha para produzir a vida, começa as primeiras formas rudimentares de vida, que são as formas aquáticas, né? Ali são as mitocôndrias, os protozoários, aquelas bactérias, as primeiras formas humanas. Nós somos descendentes de bactérias. As primeiras formas de vida foram as bactérias. Depois vieram os peixes. Nós somos descendentes dos peixes, nós não somos descendentes dos macacos. Os macacos vieram muito tempo depois, mas muito tempo mesmo, bota muito tempo aí, tá, gente? E até das bactérias até os peixes, tá, tiveram um longo período. Dos peixes até os animais terrestres, mais um outro longo período. Daí até chegar nos primatas, que desenvolveram um cérebro, que é um processador capaz de fazer cálculos abstratos ou raciocínios emocionais, foi bastante tempo, tá? Então, calcula-se uma média de 4 bilhões de anos, ok? E a maneira como a Terra vai se desenvolvendo, como a forma de vida vai se manifestando na Terra, se a gente pegar o sistema didático de informação do conhecimento védico, que é o que nós chamaríamos de mitologia, e a gente vê as diferentes formas de expansão do Senhor Supremo, elas correspondem
a esse modelinho da seleção natural, do desenvolvimento da vida, da formação da vida, até a formação do homem, até a manifestação do homem na Terra. As relações dessas manifestações estão intrinsecamente ligadas ao processo do desenvolvimento das formas de vida na Terra. Inclusive, essa forma de javali, aí, quando o Senhor Supremo se manifestou, naquele período não haviam seres humanos na Terra, só haviam formas animais. Inclusive, a história é a seguinte: é uma pessoa lá e tal, um ser divino, né? Pega a Terra, transporta a Terra, tira a Terra da localização do sistema solar, leva a Terra para um local escondido, que fica nas regiões infraterrestres, que ficam sistemas solares mais frios, que ficam... São outros sistemas solares, ele rouba a Terra do sistema solar e esconde no outro sistema. E a Terra não tinha formas de vidas humanas, eram formas de vidas animais. E Vishnu, então, assume uma forma de um javali. O javali tem aqueles 2 dentinhos assim, né? Então ele consegue pegar coisas com os dentinhos, tá? E nesse período histórico, de acordo com o processo da seleção natural, você não tinha aí ainda primatas, tá? Macacos que eram capazes de pegar objetos com a mão. E os animais normalmente tinham formas bastante rudimentares, formas de porcos, esse tipo de formas de quadrúpedes eram muito mais comuns, né? E eles não tinham muita habilidade para pegar objetos com as mãos, não tinham dedos, etc. E essa forma de javali, ela é funcional porque você consegue, com os dentinhos do javali, levantar um objeto. Então, Vishnu assume essa forma funcional, didática, e com isso ele levanta a Terra, recolhe a Terra com os dentinhos e traz ela de volta para o sistema solar, onde é a localização projetada para ela. E aprende o chamado demônio, né, o raptor, né, o sequestrador da Terra. E aí tem uma batalha lá e ele, enfim, né, mata o demônio. Tá? E essa é a história. Agora, daí vai ter de forma de peixe, forma de tartaruga, forma de crocodilo. Então você vai vendo que o desenvolvimento, né, das formas assumidas por Vishnu são equivalentes ao processo de desenvolvimento histórico da seleção natural. Tá? E a mensagem, a informação subliminar que a gente consegue extrair daí é que essa relação de formas híbridas do Senhor Supremo ensina de forma muito, claro, né, sutil, bem assim, vamos dizer, lúdica, os pensadores, as pessoas que seguem a religião, como é que se dá o processo da criação, da formação da vida na Terra, sem que necessariamente você precise pressionar uma inteligência para fazer toda a pesquisa que foi feita pelos pensadores naturais. Você também não tinha esse recurso lá atrás. Então você conta uma história bem contada e a informação é passada de geração a geração através de uma história bem contada, divertida, que todos gostam de ouvir e, ao mesmo tempo, ainda podem glorificar o Senhor Supremo com os seus feitos maravilhosos, considerando a capacidade infinita que ele tem de fazer o que ele desejar, de acordo com o tempo, lugar e circunstância e o seu potencial. Além do mais, todo pai tem a experiência de se vestir de bichinhos, de se transformar em aviãozinho, cavalinho, etc., para brincar com suas crianças. Então, essas formas híbridas do Senhor Supremo é só uma forma divertida, amorosa, de ele mostrar que ele é carinhoso, que ele é divertido, que ele brinca com seus filhos, que ele interage com suas crianças de maneira divertida. Tá? Então, tem esse aspecto psicológico também das formas assumidas pelo Senhor Supremo. Tá bem? Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigado, tá, pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.